volta com o nosso Vida Melhor, pra gente tratar sobre um assunto delicado e que eu sei que muitas vezes te faz sofrer. A gente sabe que ser pai, mãe, ter casa cheia, preocupação de encaixar horários, os seus nos horários dos filhos, amigos, aquela correria, no fundo é bom, né? Em algumas fases a gente até fica exausta, reclama, mas é bom. Só que, gente, os filhos crescem, né? Chega a hora de cada um seguir seu próprio caminho, a rotina muda, a casa começa a ficar mais silenciosa, às vezes tem a perda de um dos cônjuges, e aí vem aquele ninho vazio. Um sentimento que machuca, que faz aquele buraco na alma, uma mudança que de repente você sabe que vai acontecer, mas que quando acontece você fala, uau, o que fazer? Bom, para nos ajudar a entender como lidar com esses sentimentos, encarar essa fase da vida numa boa, enxergar que tem beleza em toda essa história, é que a gente convidou o Carlos Florencio, que sempre vem aqui e contribui muito. Eu fico feliz que quando você vem, se ajuda as nossas e os nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado. O Carlos é coach e filósofo com formação terapêutica na psicossíntese em Londres. Ele é o CEO na PH Vida, Potencial Humano de Vida. Ele é autor dos CDs da coleção Energia. E ele tem ponderado coisas importantíssimas para a gente fazer a transformação necessária, né? E cada fase tem sua beleza, não é? Eu digo sempre que o grande obstáculo do ser humano é sempre o conhecimento, né? Sem o conhecimento nós podemos ficar aqui confusos, inseguros, podemos gerar a dúvida, consequentemente o medo. E essa sensação nos trava frente aos novos acontecimentos. E hoje nós vamos falar sobre, né, a síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio, não é? Quer dizer, esse ninho já esteve vazio antes, né? Você construiu esse ninho e aí depois você abrigou as pessoas que você ama para que elas pudessem compartilhar, né, dessa amorosidade, desse seu processo. Eu digo que uma mãe, ela é sempre responsável por transmitir a segurança para o filho. No momento que ela consegue dar a segurança, dar a proteção e depois ela consegue fazer com que ele desenvolva essa segurança nele mesmo e o pai depois assume o processo de dar e transmitir confiança para o filho, nós temos aí então o final do processo do ninho. Aí esse pássaro, ele tem que voar livre, ele vai então formar o seu próprio ninho, que vai ser longe desse ninho onde ele se originou. Ou seja, a vida ela é feita de apego e desapego. O sofrimento está sempre quando a gente não aceita desapegar, não aceita transformar. Queremos perpetuar o processo, queremos espichar e alargar além do limite necessário. Concorda? Tá. Concordo, mas aí ao mesmo tempo eu sei que dói, né? E para quem não se preparou para o desapego, esse desapegar é sofrido. Então, mas o amor é apego e desapego, né? Você antes aprendeu a viver sem aquilo, depois você aprende a viver com aquilo, depois você vai ter que aprender de novo a viver sem aquilo. Como eu sempre digo, né? Tudo que faz parte da nossa vida vem e vai. O único ser eterno na sua própria existência é você mesmo. Amor significa apego e desapego. Então tem que liberar, porque a pessoa ela tem um ciclo dentro da sua vida. Ela vai continuar na sua vida de uma outra forma. Ela deixa de ser um filho dependente e ela passa a ser um ser independente que vai construir a sua própria família. Então, você tem que entender que ser mãe ou ser pai é durante um período. Depois, passa a ser um cúmplice de processo, um amigo de processo. E é isso que você tem que transformar o seu relacionamento com o seu filho depois que ele sai da sua própria casa. Você tem que criar aqui afinidades para não virar aquela coisa de que todo domingo temos que almoçar com nossos pais, quer queiramos ou não. Portanto, não é uma exigência. As pessoas elas têm que ir porque elas têm afinidades, porque elas gostam, porque é bom estar lá com a mãe, com a comidinha da mãe, é bom estar lá para bater um papo com o pai, para o pai dar umas criticadas em algumas coisas que a gente faz, nos chamar a atenção em algumas coisas que a gente está fazendo.
E aí talvez até a gente questionar algumas dessas informações, portanto, passa a ser um amigo. Então a mãe é responsável pela segurança, o pai é responsável pela confiança. Depois que você tem essa segurança e essa confiança em você, você passa a ser o pai e a mãe da sua própria existência. Então você passa a fazer o seu próprio voo de liberdade. E esse processo, como é que ele acontece? Porque você está falando assim, a hora que você passa a ter confiança. Como é que a gente passa a ter confiança? Não, você só tem confiança quando você está seguro de alguma coisa. E para ter segurança, você precisa de conhecimento, tá? Agora, se você é uma mãe que torna o seu filho dependente da sua segurança, se você é um pai que torna esse filho dependente da proteção da família, significa que esse filho vai criar uma deficiência em ter confiança nele mesmo e acreditar no seu próprio potencial. Então, cada vez que ele passar por um problema, ele vai vir até a família e pedir para a família, o que é que eu faço? Como é que eu resolvo? Então, isso significa que nós estamos criando aqui um conflito. Porque este filho, uma hora, você sabe, mesmo que ele tenha já ido viver na própria casa dele, um dia você vai morrer, isso é fato. Você vai sair da vida dele, seja hoje ou seja amanhã. Se ele estiver preparado para não precisar de você, significa então que você cumpriu a sua missão enquanto mãe e enquanto pai. Agora, se você torna ele dependente de você porque você não quer sentir o vazio, porque você quer que a pessoa precise de você para você se sentir útil, valorizado, então significa que você está naquilo que eu chamo, no meu trabalho, de mecanismo compensatório. Eu compenso no outro algo que eu não consigo suprir para mim mesmo. Então, nós vamos ter aqui uma relação por deficiência. E aí, nesse momento, quando o filho vai embora, você vai sofrer com o quê? Com a depressão. A depressão é um estado linear que, de repente, encontra um grande buraco na sua existência. Está no processo depressivo, né? Você está depreciando aqui. Você não está apreciando a transformação que você precisa frente àquele novo momento da sua existência. Portanto, existe uma necessidade de você desapegar. Então, a síndrome do ninho vazio é um estado depressivo da pessoa que viveu só para aquilo e agora ela não sabe viver sem aquilo. Então, a vida vai obrigar você a aprender a viver com determinadas coisas e aprender depois a viver sem aquilo. Portanto, você vai ter que aprender a desapegar, quer você queira ou não. O sofrimento vai demorar até você aceitar que realmente aquilo não vai ser eterno. Então, não é que o filho é dependente. Os pais podem fazer o filho ficar dependentes para que eles continuem ocupando aquele espaço, para que eles não se desliguem, isso? Ao inibir o processo do desenvolvimento do filho. Tá. E para que não aconteça, então, essa depressão, o importante é que esse pai e essa mãe se encontrem e se sintam plenos. É isso? Para viver, seguir a vida sem ter essa necessidade dessa ligação? Existe uma transferência, né? Então a pessoa, ela criou ali uma ambientação que ela está acostumada e ela se torna, a vida dela torna ocupada, porque ela se ocupa com os afazeres da casa, ela se ocupa com a vida do filho, de conduzir o filho, o pai também e tal. Portanto, a vida fica à volta dos filhos e da casa, do marido da esposa, e nesse contexto. No momento que algo muda, transforma, você vai ter aqui um espaço vazio. Esse espaço vazio é o espaço que você tem que começar a pensar em você mesmo. Se você não sabe pensar em você mesmo e você só transferia em eu me preocupo com os outros, eu vivo a vida dos outros, eu cuido para que tudo esteja sempre bom, de acordo com os outros, vai chegar uma hora que quando isso sair, você vai sentir esse vazio. Então o vazio aqui é porque você criou uma dependência e esta dependência vai interferir no seu processo. Então você tem que liberar. Porque não existe aqui, como eu falo, vazio e falta. Existe sempre uma ausência de um conhecimento. Ou seja, você aprendeu a estar com aquela pessoa. Agora você tem que desaprender a estar com aquela pessoa e você tem que reaprender a estar com você. Agora, se você foi uma pessoa que viveu na dependência da sua família, depois casou, viveu na dependência do seu marido, depois viveu na dependência dos seus filhos, aí os seus filhos vão embora
De repente eles ainda não têm netos, então você não tem como criar outros vínculos, você vai fatalmente cair aqui num certo intervalo, que se chama gap. E esse gap, esse intervalo, você vai ter que aprender a saber o quê? A lidar com você mesmo. Vai ter que aprender a ocupar a sua vida com as coisas que de repente lhe satisfazem, mas não sempre satisfazendo o outro para tornar o outro dependente ou em conjunto com você, porque você não suporta estar com você mesmo. Legal, então é se encontrar, é um encontro pessoal, é fazer coisas para si, né? E aí, em termos práticos, é ocupar a vida mesmo, de repente voltar a estudar, fazer um curso, começar a ler alguma coisa, entrar numa academia, fazer novos amigos, permitir-se fazer viagens. Vai fazer uma meditação, vai fazer uma oração, vai fazer um voluntariado, viver. Vai fazer outras coisas, porque a vida é feita de fazer coisas, né? Quando a gente faz coisas, nós nos sentimos úteis, né, Cláudia? Quando a gente não está fazendo nada, a gente sente um vazio, por quê? Porque tudo que existe tem que ser útil e servir para alguma coisa, né? Eu tenho algumas telespectadoras que me contam assim, elas falam, poxa, meu filho me abandonou, ele não vem me visitar, a minha vida... E elas se colocam num lugar assim de vítima, quando na verdade elas deveriam ocupar a posição principal da vida delas, né? Elas têm que estar, elas que precisam correr atrás daquilo que vai colocá-las tem que entender que se o... atuando. É porque assim, que tipo de relação que você criou? Você não criou uma relação de amizade. Então, no momento que o filho já se sente um adulto e livre, ele não sente a necessidade de estar sempre com a mãe, porque ele já não precisa mais de estar com a mãe para suprir alguma deficiência na sua própria segurança. Portanto, ele quer estar com a mãe por uma afinidade. Agora, você criou essas afinidades com seu filho? Você conseguiu transformar essa relação de mãe e filho numa relação de amizade? É isso que vai fazer com que esse filho queira estar com você, leve você para passear, troque uma ideia, né? Então, você tem que acompanhar o processo. Bom, vamos lá para nossas participações, porque a turma participa e eu amo. A Iraci de Promissão, ela fala, Cláudia, boa tarde. Dia 2, minha mãe faleceu. Ela morava comigo e tá muito difícil. Até agora eu não consegui abrir a porta do quarto dela, eu não tive coragem de mexer em nada dela. Estou com essa síndrome. Iraci Fornazieiro, de Promissão, São Paulo. Na verdade, Iraci está vivendo um luto, né? E um luto recente, dia 2 foi agora. Então aqui tem dois tipos de saudades. Tem a saudade que realmente é aquela que você entende, que você viveu um processo, e aí quando aquilo termina, você sente aquela alegria e aquela paz, com uma sensação de leveza, porque você percebe que a pessoa ela seguiu o seu processo, que é o amor no desapego. Existe o outro tipo de saudade, que é aquela que faz você sofrer. Essa saudade que faz você sofrer é porque você dependia daquela pessoa para lhe dar transmitir algum tipo de sensação. E aí, nesse caso, você vai sentir aqui a falta. E aí, por quê? Porque aquela pessoa preenchia alguma coisa na sua vida. Então, é importante que saibamos aqui ter essa saudade livre e não essa saudade da dependência. Por quê? Será que você está com saudade da sua mãe? Será que você está com saudade do seu marido que de repente lhe deixou? Será que você está com saudade da pessoa em si? Ou daquilo que ela lhe proporcionava, que preenchia algo em você, que agora você não consegue o fazer sozinho? Isso é bom pensar, né? Assim, no caso da mãe, que está muito recente, mas também pensar como é que é essa saudade, para ver onde é que você precisa trabalhar em você mesma. Muitas vezes isso, Cláudia, vem lá da infância, essas carências, essas dependências ficam presos lá no inconsciente da pessoa, né? E ela fica projetando ao longo da vida, fica criando experiências repetitivas. E uma das minhas expertise é justamente ir lá e bloquear com essas dependências. Se você está sofrendo porque alguém saiu da sua vida, isso não é bom. Você tem que saber se liberar. Claro, é muito fácil dizer, tem que saber, mas a pessoa às vezes não tem esse conhecimento. Portanto, procure um profissional para que você realmente aprenda a se desapegar. Tá, já. Eu vou deixar uma dúvida no ar e eu já volto para ouvir a resposta. É da nossa telespectadora lá de Jacareí. Ela fala assim, eu adoro o programa, o nome dela é Priscila. Como um filho pode ajudar os pais a cortar esse vínculo? Como ajudar os pais a entender esse processo sem machucá-los? Qual o papel do filho nesse processo? A gente responde já, adorei a pergunta, Priscila. Porque é assim mesmo, né? A gente não quer machucar os pais, mas a gente quer que eles sigam, que eles sejam felizes, que eles encontrem o seu próprio caminho. Carlos Florencio responde essa e outras dúvidas em alguns minutos. Vamos continuar aqui, Carlos Florencio já está me esperando. A dúvida ficou no ar, né?
Os filhos podem ajudar nesse processo? Tem que ajudar, né? Porque existe sempre uma cumplicidade em todo tipo de relação. E uma relação de pai e mãe é uma relação que é uma relação de vida, né? Eu, quando morei em Portugal, por exemplo, as pessoas têm uma tendência de guardar mágoas, de guardar ressentimentos e, por vezes, ficarem sem falar com o pai, com a mãe durante anos, né? Então, isso eu acho que não é legal, né? Existe sempre vão existir aqui diferenças. E nós temos que, nas diferenças, aprendermos a ser flexíveis, porque o outro sempre vai ser diferente. E o outro não vai agir como nós gostaríamos. Então é importante que você chegue lá, converse com seus pais e diga: o que importa para você, meu pai e minha mãe, é que eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu estou na minha casa, mesmo sozinho. Ok, eu não estou precisando que você faça a minha comidinha, que cuide da minha roupa, que me dê toda a proteção que você me dava. Eu estou morando sozinho. Ah, por que eu estou morando sozinho? Por que eu não volto a morar com os pais? Se era tão bom, se era tão confortante. Porque talvez a pessoa precise realmente estar com ela mesma. Ela precisa talvez saber limpar a sua casa, cuidar do seu mundo. Ela precisa ter a liberdade de poder trazer as pessoas quando ela quiser, como ela quiser. Ela quer ter essa liberdade. Então, é importante para os pais que eles entendam que o que importa para eles é que o filho esteja feliz. Porque se o filho estiver feliz, eles também vão estar felizes. E por vezes dá um conselho para os pais: olha, aproveitem agora que vocês dois estão sozinhos, vão fazer uma viagem, vão fazer um curso que você nunca pôde fazer um curso antes. De repente vá praticar alguma coisa que você gostaria de praticar, que antes, por conta de toda a devoção que você teve na relação comigo, você não teve esse tempo. Então vamos agora perder o tempo vamos ganhar aquele tempo perdido, que não foi um tempo perdido na relação comigo, mas que foi um tempo perdido na relação com você, a partir desse momento que agora você tem esse tempo para cuidar de você. Muito bem. Chegou uma colaboração aqui muito interessante. A nossa telespectadora Josenice, ela é de Fortaleza. Ela diz assim: perdi mamãe fazem 20 anos, era muito apegada a ela. Em 2014, entrei no Grupo Plus, Terapia do Luto. Foi então que pude me libertar do luto de mamãe. Eu sinto falta dela, um vazio continua porque moro só. Aos 57 anos, estou refazendo a minha vida. O Vida Melhor está me dando espaço para me sentir útil. Voltei a estudar, a escrever e fazer colagens. E ela pergunta: já ouviu falar do Plus? É um grupo da Terapia do Luto. Terapia do Luto. Foi lá que curei um luto após 18 anos de morte da mamãe. Que interessante. Eu gosto muito desses grupos de apoio, até porque eles são gratuitos e no grupo a gente acaba se vendo como num espelho, né? Eu achei ótimo. Obrigada pela sua contribuição, Zenice. Eu não conhecia o Plus, mas vou pesquisar sobre. Interagindo. Tem um aplicativo agora que também acho bem interessante, que é o Meetup. Que é Meetup, é encontros, que você forma grupos. M-E-E-T, é U-P. Isso, você por exemplo, na sua cidade, você pode entra lá, faz um login e senha, e você pode criar um grupo, por exemplo, dos filhos que sentem saudade das mães. Aí vocês vão se reunir com várias pessoas que estão sentindo a mesma coisa, e vocês vão fazer um piquenique, vão fazer um passeio, vocês organizam coisas, porque é isso. Você tem que aprender a viver outras coisas. Como ela mesmo disse: eu sinto um vazio por conta da ausência da minha mãe. Então, quer dizer, significa que aquela mãe preenchia um vazio. Então, era uma relação por dependência. Isso não é legal, porque nós temos que transformar as relações por dependências em relações de liberdade, né? Ou seja, por eficiência. Então, esse é o momento de você aprender a olhar para você e se libertar, porque não dá mais para você ser filho. Porque agora você já está numa idade de ser um ser adulto, independente e livre, onde você não está com as pessoas por uma dependência, mas sim por uma expansão a partir de você mesmo. Legal. Agora tem o contrário, e olha que interessante. A nossa telespectadora fala: no meu caso, é pelo fato da minha mãe não participar da minha vida. Sempre arruma uma desculpa para não nos visitar. Inclusive, minha filha, de 14 anos, se queixa disso. Eu estou numa união estável, ela participa da vida dos meus irmãos e eu fico triste. Até parei de cobrar a presença dela. Então, porque nós temos aqui um caso, porque muitas vezes as pessoas acabam entrando num casamento,
tendo os filhos por uma questão até a nível social, mas a pessoa nunca se sentiu muito à vontade com esta instituição, né, familiar, com esse aprisionamento que ela teve. Que quando de repente todo mundo vai embora, que ela diz assim, nossa, agora eu posso ter esse tempo para mim. Então ela não se sente mais vinculada ou tendo essa obrigação que tem que estar procurando as pessoas. Ela quer justamente recuperar aquele tempo que talvez ela tenha considerado como perdido. Porque nem sempre as relações são esplendorosas. Tem relações que são muito dramáticas. Nem sempre uma relação mãe e filho é uma relação boa. Ela tem, né, os seus atropelos. E muitas vezes as pessoas também querem se ver um pouco livre dessa situação, porque de repente era uma relação tormentuosa, era uma relação fadada com muita cobrança, com muita exigência, fazendo o outro se sentir culpado, se sentir mal toda vez que não vai visitar. Isso não é legal. Então não é legal que você faça o seu filho se sentir mal porque ele não veio lhe visitar. Não é mal você cobrar todos os tempos que você resolveu dar a ele na sua vida e ele agora não está lhe dando tempo nenhum. Você deu porque você quis. Então é assim, se foi de livre e espontânea vontade, então de livre e espontânea vontade, aceite o que vier para você. Aqui tem uma contribuição também muito querida da telespectadora Denise, do Rio de Janeiro, lá da Pavuna. Ela fala, adoro o seu programa e este tem me ajudado muito. A minha mãe faleceu há 4 anos e o artesanato que me fez ocupar os momentos que passávamos juntas. Ela diz, obrigada por cada dica, cada conselho. Eu tenho 5 filhos homens, o mais velho é casado, o caçula mora comigo e os outros 3 alugaram a casa debaixo da minha e tem o espaço deles. Para os amigos, para a bagunça, para a liberdade deles. Pelo visto, ela está encontrando o caminho dela, né? Tem que fazer, né? Esse sábado, por exemplo, aqui em São Paulo, das 9 às 12, eu vou dar um curso sobre Aprenda a Amar. São 3 horinhas para você aprender a perdoar, libertar esses laços afetivos que oprimem ou reprimem os outros, para você realmente aprender a amar a partir de você mesmo. Você pode entrar lá no meu site e depois acompanhar. Ou seja, além disso, tem uma série de oportunidades aí para você se engajar, criar conexões como nós mesmos passamos aqui, né? Esses grupos de apoio, meetup, não sei o quê. Ou seja, vai à luta, vamos embora, porque a vida continua e tem que aprender a desapegar. A Dora está me perguntando o nome do grupo de apoio que a telespectadora indicou, tá? Eu não conheço, mas a telespectadora indicou e fala que é muito bom. É Plus, P-L-U-S, Plus. Procura na internet que eu acho que você vai achar, viu, Dora? E força aí, ela tá dizendo que ela tá em luto porque ela perdeu um filho. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar para vocês, telespectadores, em relação ao luto, é que eu acho que é um caminho da gente viver melhor, é a gente também exercer a gratidão, né? Quantas mulheres sonharam em ter um filho, passaram a vida sem ter? Você teve um filho, então assim, agradeça pelo filho que você teve, lembre dos momentos gostosos, com gratidão a Deus. E a gente vem para essa vida sem a certeza de que vai ter coisa alguma. A gente vem para essa vida e de repente Deus te deu a oportunidade de ser mãe e de ter um filho do qual você sente saudades. Isso é lindo, isso é motivo de gratidão. Então enche o teu coração desta gratidão, que ao mesmo tempo enche o teu coração de alegria, e vai viver, tá bom? Em homenagem a esse presente que você ganhou do céu. Eu gostaria de dar um pequeno exercício. Posso dar um pequeno adoro exercício? Isso. Faça um pequeno exercício para essas pessoas que você não está conseguindo liberar na sua vida. Você fecha os olhos, imagina essa pessoa na sua frente, diga para ela, eu vejo e sinto você livre, independente e seguro. Obrigado por tudo que você me proporcionou e você está livre no seu processo agora evolutivo. E imagine essa pessoa, ela indo para um jardim livre, imagine essa pessoa feliz, livre. Trabalhe esse desapego e faça essa afirmativa. Eu vejo você livre, independente e seguro. Projete isso, isso vai fazer com que a outra pessoa se sinta bem. Ao invés de você, toda vez que pensa na pessoa, você pensar, eu quero você amarrado a mim, isso não é legal. Então, faça essa visualização, imagine essa pessoa livre num jardim e você dizendo, eu amo e aceito você como você está livre, seguro. Projete afirmativas boas, imaginando essa pessoa livre e independente, sem precisar de suprir alguma coisa em você, ok? Ok, agora é um casal lá do Rio de Janeiro. Ela diz assim, boa tarde, a minha filha foi embora tem 3 meses. Eu que ficava com meu neto e eu tô sentindo muita falta. Ela nunca saiu de casa, morava com a gente. O meu marido, o pai dela, falou que não vai se acostumar nunca. Ela era a filha única dele.
Vamos falar alguma coisa para esse casalzinho que está sofrendo aí com o ninho vazio e com o neto, que eles que cuidavam, que também não está mais. Então, mas é tudo aquilo que nós conversamos, né? A pessoa, ela cria uma ideia na cabeça dela, uma imagem de que aquilo vai lhe dar plenitude, satisfação, vai preencher esses seus vazios. Claro que quando sai, você vai sentir a falta daquilo que preenchia. Então faça esse exercício, mentalize esse desapego, essa pessoa livre, porque ela teve que ser livre em algum momento da vida dela. Então, e você vai ter que olhar para outras coisas importantes na sua vida. Não existe uma coisa só importante na sua vida, é isso que você tem que entender. Existem várias coisas importantes. Nós somos um ser com múltiplas relações. Você tem a relação com você, a relação com o seu trabalho, a relação com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus netos, com seus irmãos, né? Com seus amigos. Então você tem que criar novas relações, criar novos vínculos e faça o processo de desapego. O que importa é, se essa filha está feliz, você tem que estar feliz porque ela está feliz. E quando ela voltar, você está ali presente, o neto e tudo mais. Quando quiserem estar, tem que vir livre e tem que ir livre. Dá mais uma? Aí eu queria que você, de repente, ensinasse um exercício para essa e para... Porque são muitas histórias parecidas. Tem muita gente sofrendo, o ninho tá vazio e a dor tá grande. Tudo que foi falado aqui, gente, é precioso. É para você ouvir de novo essa entrevista, que vai para o site da Rede Vida, vai para o YouTube, assista, coloque em prática, compartilha, tá? Então, olha, a Rosana, do Mato Grosso do Sul, para a gente amarrar e para o Carlos deixar mais um exercício para a gente. Ela diz assim, eu tô com síndrome do ninho vazio, depois que os meus filhos saíram de casa, eu tenho até dores pelo corpo todo, estou com fibromialgia. Você vê, né, que de repente a dor física passa, a dor emocional passa para o físico também. A fibromialgia, ela é um processo psicossomático, né? Tudo dói, as fibras musculares doem. Por quê? Porque a pessoa está sentindo uma grande pressão. É como se ela tivesse energeticamente se sentindo comprimida. Por que ela está comprimida? Porque, de repente, ela não está sendo livre, ela não está respirando livre. Então, um bom exercício para você é você fechar os olhos e imaginar que você está, assim, arrebentando toda uma casca que está à sua volta, que ele está lhe comprimindo, que ele está te dando essas sensações de dores. E você imagina, então... Aí vamos falar, já que estamos falando de ninho, imagine que você começa a voar livre e você vai para novas experiências, novas jornadas, porque a vida sempre vai exigir uma nova aventura. Esteja pronto para aventurar, porque nada é uma rotina, porque senão vai ficar a vida enfadonha. Eu acho que você tem que aprender a aventurar novamente, hein? Show! E sabe uma coisa que eu falo sempre? Cerque-se de pessoas inspiradoras. Eu estava me lembrando, enquanto o Carlos falava, das amizades novas que eu fiz na minha viagem para Israel. Eu diria oportunidades de me inspirar. E eu me inspirei em algumas pessoas incríveis que eu tive o privilégio de conhecer. Eu conheci um casal que veio do Maranhão para ir para Israel comigo, que são os sogros da Marcélia. Aliás, um beijo grande para a dona Marluz e para o seu Correia. Um casal já de 80 anos e que podiam estar lá tristinhos com o ninho vazio, porque os filhos são todos espalhados pelo Brasil, mas não, estão viajando, estão passeando. Eu conheci uma senhora viúva que resolveu viajar também, fez um grupo de amigos e agora a gente vai de um lugar em outro, a gente sai para jantar e a gente sai para fazer ginástica, a gente faz um monte de coisa juntos. Eu fui conhecendo pessoas que estão vivendo. Talvez você fale assim, mas Cláudia sabe o que é? Que também a minha grana é curta. Não precisa ser um grande passeio, não precisa ser uma grande viagem, mas inspire-se em pessoas que estão vivendo, porque enquanto você está aí respirando, você tem vida. E a vida é maravilhosa e não tem essa de idade mais não. Eu fui ao show da Vanderleia no domingo. Vanderleia está com 71 anos, que ela fala com muito orgulho, tem que ter orgulho mesmo, uma mulher maravilhosa, com muita coisa para viver. Ela está começando agora uma carreira de musicais, quer dizer, que ela acho que nem pensava em fazer isso. Em breve eu vou compartilhar essa entrevista. Gente, tem muita coisa para fazer. É claro que dentro de casa, deitado no sofá, amuadinho, você começa a achar que não tem mais nada. Faz como o Carlos falou, quebra essa casca e voa e vai pra vida. A gente vai viver muito e tem muita coisa pra você fazer e pra ajudar os outros e pra transformar, tá bom? Provavelmente sua vizinha tá precisando de um cafezinho, um bolinho hoje à tarde. Que tal? Abre espaço pra que a vida entre gostosa dentro do seu coração, dentro da sua casa. É isso. Certo? Última mensagem, flexibilize, renove e jovialize, né? Ou seja,
numa nova oportunidade, é uma oportunidade nova. E tudo que é novo é jovem, né? Então se renove, vá aventurar, porque a vida é uma aventura infinita. Hein? Delícia, tô doida pra viver. Ó, carlosflorencio.com.br, entra no site que é maravilhoso, tem muita coisa boa e vai conversar com ele. 011 4106 4141 é o telefone de contato. Muito obrigada. Obrigado. E até a próxima. Até a Muito próxima. bom sempre te Obrigado, receber aqui, viu? Tudo de bom, ó. Ah, gente, viva a vida!